Fala pessoal, esse é um Boletim Coppola especial Verificação de Fatos. Como o jornalismo militante está focado em acusar o governo federal de praticar genocídio por Covid, os governadores não estão sendo devidamente responsabilizados pela sobrecarga nas redes hospitalares e pelo desvio de verbas para combate à pandemia. Para explicar o que está acontecendo no Brasil, eu vou usar o triste exemplo do Rio Grande do Sul e o papelão do governador gaúcho Eduardo Leite, mas isso serve para muitos estados. Por isso, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e se o que eu falar fizer sentido para você, marque um amigo gaúcho nos comentários, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no meu canal do YouTube, porque lá vai ter um bônus no final do vídeo. O link para o YouTube está na minha biografia, no descritivo e nos comentários desse vídeo. Mas vamos começar num tom mais leve. Olha o que circulou nas redes sociais no começo do mês. No dia 1º de março, um comentarista com espaço na CNN Brasil promoveu um lamentável festival de mentiras durante a sua participação num programa da emissora. Olha, eu confesso que eu fiquei até curioso, né? Quem que será que mentiu assim tão descaradamente na CNN? Esse mistério foi revelado um pouco depois, no dia 16 de março, e numa fala tão nervosa que o governador Eduardo Leite até gaguejou. Aliás, fui atacado, inclusive, nesta emissora por um colega comentarista de muito pouco conhecimento e de um nível de argumentos rasteiro, inclusive, que é o Caio Coppola, atacando justamente as restrições que fizemos, severas, duras, para que nós pudéssemos restringir a circulação de pessoas aqui no estado. Bom, vamos começar refutando essas opiniões do governador com dois fatos. Primeiro fato, em 3 de março, a CNN Brasil recusou o direito de resposta solicitado pelo senhor Eduardo Leite, porque apurou que eu não forneci nenhum dado falso nos meus comentários, inclusive disponibilizei as fontes, dados oficiais do governo federal e matérias da imprensa gaúcha. Segundo fato, eu nunca me manifestei sobre as medidas drásticas e draconianas de lockdown implementadas no Rio Grande do Sul. O governador mentiu ao vivo e em rede nacional, porque ele sabe que a minha crítica é muito mais profunda que isso e pode atrapalhar os seus planos de ser presidente da República pelo PSDB em 2022. Vamos entender o que está acontecendo? Lembrando que isso vale para quase todos os estados da federação. Em 2020, o governo do Rio Grande do Sul recebeu verbas federais extraordinárias, como todos os outros estados. Por quê? Dois motivos. Primeiro, para compensar uma eventual queda de arrecadação de impostos, especialmente o ICMS. E segundo, para investir em saúde e combater a pandemia na linha de frente. Ou seja, contratar e treinar profissionais, disponibilizar equipamentos e materiais médicos, abrir leitos hospitalares de emergência de UTI e por aí vai. Então aqui, segundo dados oficiais, foram destinados para o Rio Grande do Sul 826 milhões de reais para serem gastos obrigatoriamente na saúde e outros 1 bilhão e 945 milhões de reais em verbas livres para que o governador utilizasse conforme as suas prioridades. Fora os 5 bilhões e 147 milhões de reais em suspensão da dívida pública por força de lei. Mas o que denunciou a imprensa gaúcha nos últimos meses? Que os recursos federais livres foram utilizados para quitar gastos correntes e despesas atrasadas com funcionalismo. Isso não é ilegal, mas foi uma escolha política do senhor Eduardo Leite, que poderia ter destinado aí mais recursos para a saúde pública entre os quase 2 bilhões de verba livre que teve à sua disposição em 2020. E é impossível ignorar que o Rio Grande do Sul está entre os 10 piores estados brasileiros em mortalidade por Covid, isso em mortes por 100 mil habitantes. E nas últimas semanas, os gaúchos bateram recorde atrás de recorde em número de óbitos e em número de casos de contágio, apesar das duras e severas medidas restritivas impostas por decreto pelo governador. Os erros de gestão do Eduardo Leite ficam ainda mais evidentes quando a gente analisa a situação fiscal do Rio Grande. Lembra que eu disse que o socorro financeiro aos estados tinha como objetivo principal compensar perda de arrecadação de impostos? Pois é, só que segundo a própria Secretaria da Fazenda Gaúcha, a receita total em 2020 cresceu 6,8% em relação a 2019. E o resultado primário foi positivo, pessoal, 2 bilhões 900 milhões de reais de superávit. Então, se a gente considerar inclusive os valores nominais, a arrecadação do ICMS, que é o principal imposto estadual, cresceu 901 milhões de reais.
Ou seja, do ponto de vista fiscal, o governo gaúcho encheu os cofres nessa pandemia, assim como a maioria dos estados e a maioria dos municípios brasileiros, segundo dados do Banco Central, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no vídeo. Mas aí veio a segunda onda do novo coronavírus, com uma cepa mais agressiva, e o estado do Rio Grande do Sul se viu sem verbas, sem recursos humanos e sem tempo hábil para criar leitos de emergência e leitos de UTI para atender a população gaúcha de forma adequada, de forma digna. Isso é fato. Muitas vidas gaúchas foram perdidas sem atendimento médico adequado. Inclusive em Porto Alegre, querida Porto Alegre, que é a sexta capital brasileira com maior índice de desenvolvimento humano. O infectologista do Hospital de Referência do Rio Grande do Sul, que é a favor do lockdown, publicou no Twitter em 6 de março: colapso total da saúde no Rio Grande do Sul. UTIs improvisadas, ventilação improvisada. E em entrevista ao Estadão, em 7 de março, esse mesmo médico disse o seguinte, aspas, temos pacientes que já teriam indicação para UTI, mas como não entraram em falência, eles ficam na enfermaria na modalidade possível. Há pacientes falecendo sem acesso ao ventilador. Eu vou repetir isso, pessoal. Há pacientes falecendo sem acesso ao ventilador. O infectologista que fez essa dura afirmação é do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e foi classificado como um dos pesquisadores mais influentes do mundo pela Universidade de Stanford em 2019. Agora, vocês vão confiar no relato dele, que está na linha de frente combatendo a Covid no hospital, ou nas palavras claudicantes do governador Eduardo Leite, que pelo visto é só mais um político ensaboado? Ontem nós ouvimos aqui o depoimento emocionado de uma médica do Hospital de Clínicas que disse que lá já estão escolhendo quais serão as pessoas que vão ser entubadas. Eu abri o Jornal do Almoço de hoje falando que nós temos mais de 120 pessoas esperando um leito aqui na capital. Nós já temos relatos de pessoas no interior do estado que acabaram morrendo sem conseguir chegar a uma UTI. Governador, isso já não é o colapso? O que está faltando para nós entrarmos em colapso? É uma zona cinzenta dizer o que é exatamente o colapso. Na verdade, uma zona cinzenta para chamar de colapso, né? E aí é importante lembrar a população, nós mais do que dobramos os leitos de UTI no Rio Grande do Sul, mas leito de UTI não é cura, leito de UTI não é a solução do Covid. Nos leitos de UTI, aqueles que vão para os leitos de UTI, 60% não voltam. 60% das pessoas que vão efetivamente para os leitos de UTI morrem. Mesmo que tivéssemos a capacidade infinita, não significaria salvar todas as vidas. 60% das pessoas que estivessem contaminadas e agravadas morreriam mesmo assim. Então, não adianta só aumentar UTIs, nós precisamos reduzir o contágio. E a redução do contágio é com menos circulação, é com o distanciamento. Depois de ver isso, você tem alguma dúvida que essa fala do senhor Eduardo Leite é infeliz e demonstra falta de empatia? Isso sem falar que o governador terceiriza a responsabilidade pelas mortes para a população gaúcha, o que é literalmente culpar as vítimas. Claro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei bem indignado. Olha eu aí na CNN em 1º de março. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. O senhor é um presidenciável. Até nós, paulistas, sabemos que Eduardo Leite é o nome preferido e favorito do PSDB para a corrida presidencial de 2022. Mas para isso, o senhor precisa pelo menos fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Mariângela. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Reparem que até os conselhos da minha mãe eu disponibilizei ao governador, mas ele respondeu da seguinte forma. Esse comentarista distorce uma afirmação minha a respeito de leitos de UTI, inclusive imputando a mim falta de empatia e de respeito por vidas humanas. Distorcer uma afirmação sua, governador. Eu li o seu tweet e leio de novo. Aspas, não tem como expandir muito mais os leitos de UTI, até porque 60% das pessoas que vão para uma UTI, infelizmente, não sobrevivem. Leito não é garantia de não perder a vida.
Isso é a mesma coisa que dizer que não vale tanto a pena investir em respirador e UTI, porque a maioria dos pacientes não sobrevive, vai morrer mesmo. Essa é a confissão escrita do seu maquiavelismo, governador. Esqueça a presidência da República em 2022. Mas ao invés de reconhecer o erro e se desculpar com a população gaúcha, o senhor prefere se vitimizar e ainda colocar a culpa em mim. Ora, isso é de uma injustiça tremenda, porque esse comentarista, esse mesmo comentarista, omite que o nosso governo ampliou em 126% o número de leitos de UTI em um ano. Pronto, governador, está satisfeito? Agora não houve omissão e não cabe mais a sua reclamação. Mas eu te pergunto, isso faz alguma diferença na prática? Isso vai trazer de volta as pessoas que morreram sem atendimento adequado porque o seu governo não investiu mais na saúde, não ampliou as UTIs? E outra coisa, esses leitos de UTI que o senhor acredita para si próprio saíram 100% do caixa do governo do estado ou tiveram a participação das prefeituras gaúchas e até da União, no caso dos hospitais federais? Fale a verdade. E antes que o senhor dê outro chilique nas redes sociais ou passe vergonha ao vivo na televisão, vamos deixar uma coisa muito clara. Ninguém está atacando o Eduardo Leite porque ele não fez nada. Estamos apenas criticando o Eduardo Leite porque ele não fez o bastante e porque ele não teve hombridade para admitir esse fato. Aliás, os comentários do governador é que são de muito pouco conhecimento e de um nível de argumentos rasteiro, inclusive. Com a sua ignorância sobre as estatísticas atualizadas, o senhor Eduardo Leite desinforma a população sobre a taxa de sobrevivência nas UTIs brasileiras e traz desesperança a milhares de famílias de pacientes graves da Covid-19. Os dados científicos mais recentes sobre a pandemia, validados aqui pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, apontam que a mortalidade total em UTIs é de 35%, não de 60%, como afirma de forma alarmista e de forma imprópria o governador gaúcho. E um detalhe importante, entre os pacientes sem necessidade de respiradores, de ventiladores, a mortalidade despenca para 9%. Ou seja, a UTI e o cuidado intensivo salvam muito mais vidas do que afirma o senhor Eduardo Leite de forma tão leiga e tão irresponsável. Menosprezar o sucesso das UTIs na recuperação de pacientes graves é uma postura negacionista, uma postura negligente. Mas por que será que o jovem governador gaúcho insiste nessa narrativa? Porque reconhecer que a falta de investimento estadual em leitos hospitalares está custando vidas é cometer suicídio político. Melhor pegar carona com a imprensa militante e colocar toda a culpa no presidente da República. E esse discurso isentão também foi encampado por outros governadores, também adeptos do lockdown, que estão colocando a culpa do colapso das suas redes hospitalares no governo federal. Pessoal, isso não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido por 3 motivos principais. Primeiro, os governadores têm autonomia total para decretar medidas de isolamento social desde abril de 2020. Segundo, os hospitais que atendem a população, em geral, são municipais ou são estaduais. E terceiro, não faltaram verbas. Segundo o Banco Central, prefeituras e governos fecharam 2020 no azul. Elas registraram em conjunto um saldo fiscal positivo de 38 bilhões 748 milhões de reais. E esse é o caso do Rio Grande, que teve superávit de quase 3 bilhões de reais, segundo os dados da própria Secretaria da Fazenda Gaúcha. Bom, para você que está assistindo no YouTube, segue um bônus exclusivo com a minha fala em 1º de março na CNN sobre a pandemia nos estados, e especialmente no Rio Grande do Sul. E reparem que eu não menciono nenhuma vez essas questões de lockdown. Ou seja, o governador Eduardo Leite, ele sim é que é o mentiroso. E para repor a verdade, eu preciso de vocês, conto com a sua ajuda aí para compartilhar esse vídeo e, se possível, marcar um amigo gaúcho aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não percam esperança no Brasil. Bom final de semana e fiquem com Deus. Eu vou usar como exemplo o vergonhoso e inadmissível colapso na saúde do Rio Grande do Sul, estendendo aí toda a minha solidariedade às vítimas da Covid-19 e os seus familiares desse estado que é tão querido para mim. Trago para vocês aqui a manchete da Gaúcha Zero Hora, publicada ontem. Ocupação de UTIs volta a superar 100% e aumenta a fila de espera por leito em Porto Alegre nesse domingo. Diz a reportagem, o número de doentes internados com Covid-19 bateu o recorde da pandemia. Como resultado do esgotamento da rede de saúde, a fila de espera por um leito também se manteve em elevação.
elevação. 142 pessoas com o vírus em emergências às 3h30 da tarde. Vamos dimensionar a gravidade do problema? Trata-se de 142 almas sem atendimento adequado, precisando urgentemente de hospitalização com terapia intensiva. Agora vamos ponderar sobre o absurdo dessa situação em Porto Alegre. Isso acontece numa cidade desenvolvida, com 1,5 milhão de habitantes, que é a 6ª capital com maior IDH no Brasil e governada por um político adulado pela grande imprensa. E aqui eu faço questão de consignar a minha profunda decepção com as manifestações recentes do jovem governador do Rio Grande do Sul. Dia 25 de fevereiro, numa declaração no mínimo infeliz, o senhor Eduardo Leite afirmou por escrito, aspas, não tem como expandir muito mais os leitos de UTI. Até porque 60% das pessoas que vão para uma UTI, infelizmente, não sobrevivem. Leito não é garantia de não perder a vida. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. A sua preocupação, na verdade, deveria ser só de ordem humanitária, mas, já que a sua frase denota uma visão utilitarista, quase maquiavélica sobre a gestão pública, eu vou tentar persuadir o senhor a cumprir a sua obrigação de uma outra forma, Ao escancarar essa falta de empatia, o senhor está comprometendo o seu futuro político. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. O senhor é um presidenciável. Até nós, paulistas, sabemos que Eduardo Leite é o nome preferido e favorito do PSDB para a corrida presidencial de 2022. Mas para isso, o senhor precisa pelo menos fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Mariângela. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Aliás, falando em inteligência, o governo do Rio Grande do Sul foi bem esperto nessa pandemia. O consultor de empresas, Matheus Bandeira, que é ex-secretário do Tesouro, ex-presidente do Banrisul, ele publicou o levantamento sobre os repasses bilionários recebidos pelo governo gaúcho a título extraordinário de enfrentamento à pandemia. Foram quase 1,940 bilhão de reais para aplicação livre, mais de 830 milhões carimbados para a saúde e mais de 5 bilhões em enrolamento da dívida. Então, no total, foram 7,930 bilhões de reais em verbas federais extraordinárias que encheram os cofres gaúchos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, em valores oficiais da cidade de São Paulo, vocês fazem ideia de quanto custa a diária de um leito de UTI, como esses aí que o governador Eduardo Leite desprezou? Apenas R$ 2.100 por dia. Então, quem enfiou quase 8 bilhões de reais no caixa podia ter reservado uma parte para cuidar melhor dos pacientes gaúchos, não é verdade? Mas não. O que fez o jovem governador gaúcho, aí com toda a sua jovialidade e esperteza? Ele usou os recursos extraordinários do governo federal para pagar despesas correntes do Estado. E é o que confirma essa outra manchete da Gaúcho Zero Hora, que foi de junho. Dinheiro do Socorro Federal termina horas depois de entrar nos cofres do Estado. Os recursos evaporaram. E sabe o que é mais triste? Olha esses mesmos fatos noticiados pelo jornalismo amestrado, para usar a expressão do nosso colega Políbio Braga. Como o governo Eduardo Leite conseguiu colocar as contas em dia depois de 2 anos? É fácil de responder. Com dinheiro do governo federal, desviando recursos que poderiam ter sido alocados no enfrentamento à pandemia. Fácil, Só que a conta chegou agora e ela foi cobrada em vidas humanas perdidas na fila de atendimento dos hospitais de Porto Alegre. E esse é só o caso dos gaúchos. Agora, essa lógica ela se repete por todo o Brasil. Segundo o Banco Central, mais de 38 bilhões de reais repassados pelo governo federal sequer foram gastos em 2020 e estão aí recheando os cofres de estados e prefeituras. Muitos governadores e muitos prefeitos se aproveitaram fiscalmente da pandemia, não incrementaram de forma adequada seus sistemas de saúde e agora, com apoio maciço da imprensa militante, jogam toda a responsabilidade da sua negligência na saúde nas costas do governo federal. Então, do ponto de vista fiscal, essa pandemia fez o país empobrecer, enquanto estados e municípios enriqueceram. Então, se você quiser ser massa de manobra e automaticamente ficar culpando o presidente da República ou o ministro da Saúde pela falta de leitos em hospitais municipais, em hospitais estaduais, fica à vontade, esse daqui é um país livre. Mas saiba que a sua crítica é injusta e reflete apenas uma predileção política, não a realidade contábil dos fatos.